Uma garota de 14 anos passou o dia no parque de diversões com sua melhor amiga. Ela perdeu o ônibus de volta para casa. Ligou para a mãe. Disse que ia encontrar outro jeito. E então ela simplesmente desapareceu. Ela nunca chegou em casa. Nunca foi encontrada. E as pessoas que deveriam tê-la encontrado desistiram antes mesmo de realmente começar. Esta é a história de Misty Copsey, um caso que deveria ter sido resolvido décadas atrás. Uma garota que merecia muito mais. E um sistema que a falhou de quase todas as formas possíveis. Seu nome completo era Misty Donna Copsey. Ela tinha 14 anos. Era alta para a idade, 1,75 m, com cabelo loiro e olhos verdes. E do jeito que só alguns adolescentes conseguem ser, ela tinha uma personalidade genuinamente difícil de não gostar. Sua mãe, Diana Smith, descrevia a filha como sempre animada, sempre alegre, sempre divertida, e dizia que Misty não era só sua filha, mas sua melhor amiga. Ela era uma aluna excelente. Jogava softball, basquete e vôlei. O tipo de garota que aparecia, que se dedicava, que estava construindo algo. Ela não bebia, não usava drogas, não tinha histórico de fugas. Por todos os relatos de quem realmente a conhecia, ela não tinha motivo algum para desaparecer. Ela simplesmente queria ir ao parque de diversões. O Puyallup Fair, hoje conhecido como Washington State Fair, é um dos maiores parques de diversões dos Estados Unidos, atraindo centenas de milhares de visitantes todo ano. Em 1992, ir ao Puyallup era um grande evento para qualquer adolescente. Misty tinha pedido à mãe por dias para ir. Ela foi com sua amiga Trina Bevard, e por todos os relatos, tiveram um dia normal e feliz. Nada naquela tarde sugeria que, quando a noite acabasse, Misty Copsey se tornaria um dos casos de desaparecimento mais assombrosos do estado de Washington. Era uma quarta-feira à noite em setembro. Misty e Trina tinham passado o dia inteiro no parque, andando nos brinquedos, caminhando pelos corredores, fazendo exatamente o que garotas de 14 anos devem fazer numa noite de fim de verão. Mas em algum momento entre o fim do parque e o caminho de volta para casa, tudo deu errado. Misty perdeu o ônibus às 20h40, o que a levaria de volta para Spanavai. E de repente um dia divertido se tornou algo muito mais sério. Ela encontrou um orelhão e ligou para sua mãe Diana, dizendo que havia perdido o ônibus e precisava de uma carona. Diana pediu para ela pegar carona com alguém de confiança. Misty sugeriu Reuben Schmidt, um jovem de 18 anos que ela conhecia. Diana disse não imediatamente. Ela não confiava nele e disse a Misty para encontrar outra pessoa. O que aconteceu a seguir perseguiu essa família pelo resto de suas vidas. Sem outra opção clara, Misty tomou a decisão de ir a pé. 8 milhas, sozinha, à noite. Uma testemunha a viu por volta das 22 horas caminhando pela Meridian Avenue em direção à entrada da Highway 512. Ela usava um moletom azul escuro, calça jeans azul claro folgada e sapatos marrons de camurça. Essa imagem, uma adolescente alta caminhando sozinha em direção a uma entrada de rodovia no escuro, é o último retrato confirmado de Misty Copsey viva. Ela nunca chegou em casa. Sua mãe esperou. E quando Misty não apareceu, Diana registrou o desaparecimento na manhã seguinte. O que deveria ter provocado uma resposta imediata e urgente provocou algo muito mais devastador: indiferença. Em vez de tratar isso como urgente caso de criança desaparecida que claramente era, o Departamento de Polícia de Puyallup quase imediatamente decidiu que Misty tinha fugido. Essa conclusão foi baseada em depoimentos de 2 colegas de classe, garotas que nem eram amigas próximas de Misty, que afirmaram que Misty havia ligado para uma delas 2 dias após o desaparecimento dizendo que estava bem. A polícia aceitou essas afirmações como verdade e encerrou o caso. Talvez o mais inacreditável, emitiu um relatório declarando que Misty não estava mais desaparecida. Eles a removeram completamente da lista de pessoas desaparecidas. Uma investigação adequada só foi iniciada meses depois do desaparecimento, o que significava que evidências físicas haviam se degradado. Testemunhas potenciais tinham seguido em frente, e a janela crítica em que casos como esse têm mais chance de ser resolvidos havia se fechado completamente. O rótulo de fugitiva não foi uma conclusão, foi uma suposição. E essa suposição custou tudo a Misty. O que você acha? Se a polícia tivesse agido nos primeiros dias, o caso teria sido resolvido? Me conta nos comentários.
À medida que os investigadores começaram a se aprofundar na noite do desaparecimento, descobriram algo que reconfigurou toda a linha do tempo inicial. Trina Bevard, a amiga que estava com Misty durante todo o dia no parque, havia mentido em seu depoimento original à polícia. Trina havia dito aos investigadores que, após as meninas se separarem, ela tinha encontrado seu próprio caminho para casa. Isso não era verdade. Na realidade, Trina havia sido buscada no parque pelo seu namorado de 23 anos, um homem chamado Michael Riner. Riner não tinha antecedentes criminais adultos, mas quando tinha 16 anos havia sido acusado de agredir sexualmente uma menina de 11 anos. Nenhuma acusação foi feita naquele caso. Então aqui estava um homem com histórico de alegações de violência contra garotas jovens, secretamente presente no mesmo parque na mesma noite em que Misty desapareceu. Trina afirmou que havia oferecido a Misty uma carona naquela noite, mas Misty havia recusado. Ela não confiava nele e preferiu arriscar voltar a pé. A polícia teorizou que Riner pode ter deixado Trina em casa e então voltado para encontrar Misty sozinha. Ele negou completamente e após um teste de polígrafo foi descartado como suspeito. Mas o dano que a mentira de Trina causou na investigação inicial não pode ser subestimado. Cada hora que passou enquanto a polícia trabalhava com uma versão falsa dos eventos foi uma hora que nunca poderia ser recuperada. Se Trina tivesse contado a verdade desde o início, você acha que Misty seria encontrada? Deixe a tua opinião aqui embaixo. Nenhum nome paira mais sobre o caso de Misty Copsey do que Reuben Schmidt. E nenhum aspecto dessa história é mais enlouquecedor do que o fato de que ele nunca foi indiciado por nada relacionado ao desaparecimento dela. Após o desaparecimento de Misty, várias pessoas independentemente procuraram os investigadores para dizer a mesma coisa, que Reuben havia lhes dito que sabia onde o corpo dela estava enterrado, numa fazenda da avó dele em Enumclaw, Washington. Quando a polícia o confrontou com isso, Reuben não negou ter feito essas declarações. Ele as admitiu, mas alegou que havia dito isso apenas para fazer as pessoas pararem de questioná-lo, que não era verdade e que simplesmente havia inventado. Ele passou em 2 testes de polígrafo. A explicação dele para a noite em si é uma das partes mais estranhas de todo o caso. Afirma que após receber a segunda ligação de Misty pedindo uma carona, começou a ter apagões de memória e não tem lembrança clara do que aconteceu em seguida, só que acordou na manhã seguinte na casa da avó em Enumclaw. Aquela mesma fazenda, o mesmo lugar para onde ele havia apontado quando disse às pessoas onde o corpo de Misty estava enterrado. Então, em fevereiro de 1993, um grupo de busca particular, não a polícia, encontrou a roupa íntima de Misty, sua calça jeans e uma de suas meias numa vala próxima à interseção da State Highway 410 com a Vehicle Road, a poucos quilômetros daquela propriedade. Nos anos seguintes, Reuben foi acusado de agressão sexual por uma amiga de Misty em 1996, preso por furto em 2000. E teve uma ordem de proteção por violência doméstica requerida pela própria esposa em 2006, após ele supostamente ameaçá-la. Ele continua sendo pessoa de interesse. Nunca foi indiciado. E Misty nunca foi encontrada. Esse aí, você acredita na versão dele? Comenta o que você pensa. Depois de tudo isso, você pode esperar que essa história termine com algum tipo de resolução. Uma prisão. Uma confissão. Uma família finalmente recebendo o telefonema que esperou décadas. Mas não termina assim. E talvez seja essa coisa mais difícil sobre o caso de Misty Copsey. Não há final para te dar. Não há fechamento para oferecer. Em maio de 2000, quase 8 anos após Misty desaparecer, o escritório do legista do condado de Pierce emitiu uma certidão de óbito em seu nome. Ela foi declarada legalmente morta, não porque seus restos mortais haviam sido encontrados, não porque alguém havia sido condenado, mas simplesmente porque tempo suficiente havia passado. Sua mãe, Diana, teve que carregar isso. Teve que sentar com a realidade de que sua filha havia sido declarada morta por burocracia enquanto a pessoa responsável pelo que lhe aconteceu ainda estava lá fora, ainda vivendo sua vida, ainda livre. Isso não é justiça. Isso não é fechamento. Diana Smith passou anos fazendo o que a polícia deveria ter feito desde o início, perseguindo pistas, falando com a mídia, recusando-se a deixar o nome da filha desaparecer. Ela disse a repórteres que tudo o que queria, mais do que qualquer coisa, era trazer a filha para casa para poder estar com ela e confortá-la. Uma mãe, anos após o desaparecimento da filha, ainda falando em confortá-la.
ainda segurando aquele instinto que nunca desaparece, não importa quanto tempo passe. Diana já faleceu. Ela nunca obteve a resposta que passou a vida procurando. Ela nunca conseguiu trazer Misty para casa. O irmão de Misty, Colton Smith, continuou de onde Diana parou. Ele ainda olha as fotos antigas da família. Ainda lê as entradas do diário de Misty. Ainda vê os versículos bíblicos que ela destacou. Uma janela pequena e dolorosa para quem ela era como pessoa. Uma adolescente com uma vida interior, com pensamentos e sentimentos e fé, com um futuro que ela estava ativamente imaginando para si mesma. Colton acredita, como muitas pessoas que acompanharam esse caso de perto também acreditam, que se as decisões certas tivessem sido tomadas naqueles primeiros dias críticos, esse caso seria muito diferente hoje. Onde isso nos deixa agora, mais de 30 anos depois? Nos deixa com um caso tecnicamente ainda aberto, com Reuben Schmidt, que por todos os relatos públicos ainda está lá fora, com as roupas de Misty, sua calça jeans, sua roupa íntima, uma meia, sentadas no armário de evidências, recuperadas de uma vala perto de uma propriedade que um suspeito apontou como local onde ela foi enterrada. Nos deixa com uma foto de progressão de idade mostrando como Misty poderia parecer hoje, uma mulher por volta dos 46 anos. E a devastação silenciosa de olhar para essa imagem e saber que ela nunca chegou a se tornar essa pessoa. Ela teria 46 anos hoje. Poderia ter filhos próprios. Poderia ser mãe, esposa, colega, melhor amiga de alguém. Nunca saberemos, porque ela nunca teve a chance. Misty Donna Copsey não era um número de caso, não era uma estatística. Ela era filha e amiga, aluna e atleta, uma pessoa que importava profundamente para as pessoas que a amavam e que ainda importa. Ela está desaparecida desde 17 de setembro de 1992. Nunca foi encontrada. E até que seja, o mínimo que o resto de nós pode fazer é recusar-nos a esquecer seu nome. Se você assistiu até aqui e algo neste vídeo despertou uma memória, algo que você ouviu, viu ou lhe foi dito anos atrás, por favor, faça algo com isso. Casos frios são resolvidos porque alguém, em algum lugar, finalmente decide que o que sabe é mais importante do que quer que tenha os mantido em silêncio. Se você sabe algo, diga algo. Faça isso por Diana, que nunca parou de procurar. Faça isso por Colton, que ainda está procurando. Faça isso por uma garota de 14 anos que só queria ir ao parque de diversões, chegar em casa em segurança. O que você acha que aconteceu com Misty? Quem você acha que é responsável? Me conta nos comentários e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam dessa história.